Como a Adriana disse ainda há pouco, nosso correspondente Ian Boechat está lá em Kiev. Mais cedo a gente falava com o Ian Boechat no meio do dia, não é? E o Ian estava, inclusive, num cenário absolutamente incrível, com tanques de guerra atrás dele. E a gente percebe, pelas últimas entradas do Ian, que a guerra efetivamente continua. Ian, boa tarde para você, boa noite já, né, aí em Kiev. Eu queria saber, você chegou à Ucrânia logo depois do início da guerra, isso um ano atrás, e agora de novo está na capital ucraniana. O que você sentiu de diferença de lá para cá? Vou repetir a pergunta que eu fiz para a Mariana ainda há pouco. Você sente que o ucraniano se acostumou com a situação, se acostumou com a guerra? Boa noite, Ian. Boa noite, boa tarde para vocês aí no Brasil. Eu, na verdade, cheguei 10 dias antes da invasão, eu estava aqui na Ucrânia, eu tinha vindo para cá na expectativa de que algo poderia acontecer depois do fim das Olimpíadas de Beijing, das Olimpíadas de Inverno de Pequim, e eu, como vários jornalistas, estávamos aqui aguardando para ver se de fato algo aconteceria, e surpreendentemente aconteceu, inclusive, um ataque aqui em Kiev. Kiev hoje me lembra muito a Kiev pré-invasão russa, a cidade está viva. Kiev nunca viveu a guerra, essa guerra acontece, se a gente for pensar bem, desde 2014, tem combates lá no leste do país desde 2014, cerca de 15 mil pessoas tinham morrido antes do início da invasão russa aqui à Ucrânia, e Kiev nunca havia vivido a guerra concretamente, né? Uma semana antes da invasão, a cidade estava com tudo aberto, todo mundo na rua, ninguém acreditava que podia acontecer e ninguém sentia a guerra. O sentimento que eu tenho em Kiev agora é um pouco parecido com esse também. A cidade parece que esqueceu um pouco da guerra, a guerra está longe daqui, a artilharia russa não consegue atingir a cidade, nem as cidades em volta, mas volta e meia alguns mísseis de cruzeiro são disparados do Mar Negro, do Mar de Azov, e acabam atingindo a cidade. Mas é uma sensação muito diferente de você estar no front, onde uma artilharia pode fazer ataques de momentos em que você não tem nenhum tipo de preparo, digamos assim. Porque hoje, quando um míssil é disparado lá do Mar Negro, todos os celulares aqui começam a apitar dizendo que um míssil entrou no espaço aéreo ucraniano. Você tem cerca de 20 minutos para chegar, para os mísseis chegarem até aqui, a defesa antiaérea funciona. Enfim, tem uma certa normalidade por conta dos riscos não serem tão grandes aqui quanto em outras partes do país, né? Ian, boa tarde para você, boa noite aí, né? Primeiro quero te dizer que você é um profissional admirável, assim, parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem. Poucas oportunidades a gente tem de falar pessoalmente com você, mas é admirável, assim, o seu trabalho. E de volta aí, um ano depois desse início da guerra, você que registrou todo aquele começo. Eu queria relembrar isso, Ian. Naquele começo, nós chegamos a noticiar e mostrar as imagens que parecia uma questão de horas a capital ucraniana ser tomada pelos russos. Então, houve um momento naquele início de guerra que parecia muito fácil a vitória russa sobre os ucranianos. E depois a gente viu, pela reação, por todo o apoio do Ocidente ao governo de Volodymyr Zelensky, a gente viu que não era bem assim. Que havia também muito uma guerra de narrativas, mas que não era bem assim. Tanto que a força russa recua e volta às fronteiras onde a guerra já existia, como você disse, né? A região do leste, a própria região da Crimeia, que já tinha sido anexada muito antes. Você continua me escutando, Ian? Tá bom. A gente não está te escutando agora, mas ele segue me escutando. Não estão me escutando? Agora sim, voltou. Agora sim. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: com esse um ano, esse vai e vem, a gente viu que a Rússia não tinha toda a capacidade de vitória sobre a Ucrânia, mas, por outro lado, agora a gente vê a paz muito longe. Quando, para se estabelecer ou se negociar uma paz, a condição é ceder uma parte do território e a Ucrânia já disse que não fará isso, a gente fica imaginando, haverá uma possibilidade de paz ou a gente vai ver uma guerra se arrastando por anos? Olha, eu acho que essa guerra não vai ser resolvida no campo de batalha. Como você mesmo disse, eu acho que a grande surpresa dessa guerra é a incapacidade russa de atuar militarmente com eficácia, ou com a eficácia que se imaginava ter um país que se dizia tão poderoso militarmente, né? A Rússia cometeu erros profundos, eu acho que muito mais do que
o sucesso ucraniano, o que surpreende nesse processo todo, é o fracasso russo, né? Eles, de fato, pareciam acreditar que não haveria resistência, pareciam acreditar que seria muito fácil tomar Kiev, e eu tenho que dizer para você que eu acreditei nisso também, no dia 25, 26, eu estava exatamente aqui nessa praça atrás de mim, esperando os tanques russos chegarem, porque eu acreditava, como o mundo acreditava, que a Rússia era uma potência militar de capacidade infinitamente maior do que a ucraniana, né? Isso não se mostrou verdadeiro, o Ocidente se preparou para ajudar a Ucrânia, e a Ucrânia tem se saído muito bem, né? Como você disse, em setembro, outubro, novembro, eles fizeram uma contraofensiva, reconquistaram territórios em importantes regiões, tanto em Kharkiv quanto em Kherson, e agora, uma nova ofensiva russa, que começou no final de janeiro, eles estão também mantendo os russos sem conseguir avançar muito. Eu estive lá em Bakhmut, em Donetsk, que é onde as grandes batalhas estão acontecendo, e há muita violência, mas os ucranianos estão segurando, os russos não estão conseguindo avançar, algo bastante impressionante. Agora, eu acho que tudo indica, tudo mostra que essa é uma guerra que não vai ser resolvida no campo de batalha, e essa paz vai ter que ser encontrada de forma diplomática. Agora, que maneira isso vai acontecer, eu acho que ainda está muito distante da gente entender como vai acontecer, o que a Rússia vai querer ceder e o que a Ucrânia vai aceitar ceder, né? Eu acho que uma vitória unilateral de qualquer de um dos lados me parece muito difícil nesse momento e num futuro próximo também. É isso. E a posição brasileira nesse momento é de neutralidade, de fazer sempre o discurso pela paz, mas também uma posição nesse momento questionada, sobretudo pelos Estados Unidos, pelos países europeus também, de que é preciso ser mais enfático no sentido de condenar a ação militar russa, a invasão da Rússia à Ucrânia. Reconhecer que quem violou a lei foi a Rússia, né? Mas é interessante que essa é uma posição também que vários países periféricos têm adotado, né? A Colômbia tem adotado uma posição semelhante, a África do Sul, Israel, uma série de outros países da Ásia, países da África. Há um entendimento para vários desses países que também romper relações com a Rússia talvez não seja do seu maior interesse. Sim. Né? Acho que o Brasil está fazendo agora é o que vários outros países do mundo estão fazendo, que é olhar mais para o seu interesse do que olhar para os interesses de terceiros, no caso, interesses ucranianos, ou europeus ou americanos, né? A Rússia é um grande exportador de fertilizantes, o Brasil precisa de mais desses insumos, e o Brasil está adotando uma política que tem sido parecida de vários outros países do mundo, países que não são diretamente alinhados, né, à OTAN, digamos assim. E que é coerente com a tradição brasileira, inclusive, né? A tradição diplomática brasileira de se manter na neutralidade, de não enviar armamentos, munição para a fronte de guerra. Bom, obrigada demais, Ian Boechat, falando ao vivo com a gente de Kiev. É curioso, né, Fábio? Porque enquanto a gente vê o Ian com essa imagem até bonita atrás dele, né? Uma capital, uma cidade iluminada atrás dele, na verdade, tem gente morrendo na guerra nesse momento, né? Existem barricadas, existe uma guerra constante, sobretudo nessa região do leste da Rússia. Os números que eu tenho aqui, o Ian pode me corrigir se tiver alguma nova atualização. Esse conflito de 1 ano, essa guerra de 1 ano já na Ucrânia, deixou 18 milhões de pessoas, de uma população total da Ucrânia de 43 milhões, necessitando de algum tipo de ajuda humanitária. Ou seja, é quase a metade da população do país exposta a uma necessidade de ajuda, se tornando refugiada dessa guerra que já matou muita gente, que a gente não tem nenhum número exato, porque o número de mortos numa guerra também tem as narrativas de lado a lado, e a gente só saberá o drama, a tragédia dessa guerra, de fato, quando ela acabar. Só os cemitérios vão contar essa história. É isso, Ian. Obrigada, bom trabalho para você. Se cuida aí, viu? Obrigado, Ian. Obrigado pelo espaço. Boa tarde a todos. Boa tarde.